Ah, essa redação que eu estou mostrando, ela é toda feita em letra de forma. E alguém perguntou assim, pô, mas a letra de forma, eu ouvi que um concurso não pode ter letra de forma. Essa regra de não pode ter letra de forma também é uma regra antiga, um mito, que não se aplica mais. Existem pessoas que só escrevem letra de forma, como eu, por exemplo. Então, uma pessoa que só tem letra de forma, o que faz? Não faz o concurso? Não faz a prova nunca? Não pode ser concursado? Não, né? Você vai fazer e vai dar certo, vai ser aprovado se Deus quiser. E se estudar também, né? Vem aqui comigo, ó. Eu fiz uma introdução, uma outra introdução. Eu queria que você avaliasse, presta atenção aqui comigo. É uma questão múltipla escolha, objetiva e com base na redação. Vou ler com você e você me diz qual é o gabarito. Após a crise de 29, os Estados Unidos da América lançaram medidas que conferiam ao Estado a função de promotor do bem-estar da população, assumindo o papel fundamental na mediação social. A iniciativa do governo norte-americano deixa claro que a atuação política não deve ser exclusividade do indivíduo, uma vez que o Estado não pode se eximir de administrar e solucionar problemas sociais. Para iniciar a redação do parágrafo acima, lançou-se mão da definição, comentário, comparação, alusão histórica e informatividade excessiva. Tem aqui a aguinha? Não. Vinícius, olha só. Preste atenção aqui comigo. Ó. Se eu tivesse que separar onde que foi a abordagem e onde começou a opinião, o que você me diria? Onde começa a abordagem? A abordagem começa no começo. E essa abordagem histórica acaba onde, mais ou menos? Na mediação social. Acaba assumindo o papel de mediação social aqui, ó. Ah, Vinícius, mas espera aí, aqui também não tem uma continuação? Tem uma continuação, vamos até aqui então, ó. E onde começa a opinião? A opinião começa onde, literalmente? A atuação. Vamos entender assim, ó, esse fragmento aqui, ele é opinião. Esse fragmento que vai até aqui, ó, vou iluminar de outra cor. Ele é uma abordagem histórica, com alusão histórica. E esse fragmentozinho aqui, para que ele serve? Ele serve como uma expressão conectiva. Ele serve para fazer uma coerência entre a opinião e a abordagem. Ele tem essa função. Esse aqui, ele é a iniciativa do governo norte-americano deixa claro isso, né? Ele é uma condição integrante. A iniciativa do governo norte-americano deixa claro uma expressão que condição integrante, que vem depois oração subordinada, substantiva, objetiva direta, desenvolvida. A gente vai entrar na aula de português e vai sair do foco. Então o nosso gabarito, ele já sabe, né? Alusão histórica. Tu achou que foi uma informatividade excessiva? Assim, ficou um período só. Vinícius, o que é um período? Grosso modo, período começa da maiúscula e vai até o ponto. Então houve um período só de alusão histórica, não teve um livro de história na minha redação. Então, abordagem mediana. Informatividade, nível interessante. Alguma pergunta sobre isso aqui? Algum comentário, questionamento? Você falou, desculpa, para iniciar a redação, o parágrafo você lançou mão da alusão histórica, para mim tinha sido da letra E. Então, informatividade excessiva seria se eu tivesse desenvolvido todo o parágrafo com história, com historiografia. E aí, por isso que eu perguntei, onde que está a abordagem? A abordagem é só um período. Se eu tivesse falado, por exemplo, se eu continuasse a desenvolver os Estados Unidos, aí falar que depois olha só, aí depois lançaram, depois os Estados Unidos lançou, os Estados Unidos lançaram o New Deal. E o New Deal foi uma política econômica americana para tentar salvar o pessoal da crise econômica.
regular o mercado internacional. Aí depois falasse da Bolsa de Nova York. E aí depois falasse do governo Obama, que pegou os reflexos da crise de 29. Dissesse que a crise de 29 afetou o ciclo do café no Brasil. Caraca, aí sim seria uma informatividade excessiva. Até cansei aqui de tanto falar desse negócio. Só um detalhe que eu fiquei com dúvida aqui, se vocês haviam entendido. A gente vai usar Estados Unidos da América lançou. Estados Unidos da América lançou medidas, ou os Estados Unidos da América lançaram medidas. Então, aquele macete, se eu puser um artigo ou determinante antes do substantivo sujeito, o verbo concorda com ele em número e pessoa. Se eu não puser determinante, o verbo permanece no singular como forma de generalização. Desculpa aí, eu vou fazer uma pergunta sobre... Português, fala aí, Sérgio. Sérgio vai perguntar sobre português. Diga aí. Na medida em que? Causalidade ou explicação? Então, na medida que também existe. Não. Não. Ah, na medida que tá errado. Seria. Vamos lá. Ou você usa, Sérgio. Sérgio perguntou, existe na medida que? Não, existe na medida em que. Na verdade é conjunção, né? Ou à medida que. E não são sinônimos, hein? Não são sinônimos. Diga aí, por que não são sinônimos? Um tem expressão de proporção. Ele liga a oração subordinada adverbial proporcional se cai na prova objetiva. E o outro, ele pode ser ou causal ou explicativo. Ou na medida em que ele pode ser oração subordinada adverbial causal ou oração coordenada explicativa. Aí tu vai perguntar assim, Vinícius, mas qual a diferença entre a oração subordinada adverbial causal e a oração coordenada explicativa? Aí não vou poder entrar nessa parte, senão vou me estender bastante no português. Mas é muito tranquilo saber o que é oração subordinada adverbial causal e o que é oração coordenada explicativa. Mas a gente hoje vai ficar aqui. Lembra assim, ó, não existe na medida que, também não existe a medida em que. São macetes que a gente vai... Memória visual aqui, ó. Legal, vamos continuar aqui então. Vamos lá. Lógica do texto argumentativo. E aí, opinião. Vinícius, qual é a relação semântica entre a opinião e o argumento? A relação semântica entre opinião e argumento é de explicação. Eu vou te mostrar aqui no outro quadro. Vem aqui. Esse argumento que você fala é o desenvolvimento, né? Não, segura só um minutinho, Sérgio. Tá. Vou te explicar aqui no exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Olha aí. A gente falou aqui mais cedo, no primeiro momento da aula, sobre a automedicação e eu falei que eu era contra a automedicação. Então a minha opinião é que a automedicação é negativa ao paciente. Negativa, nociva, prejudicial. A automedicação é negativa ao paciente. A gente vai entender isso aqui como opinião. Vinícius, isso aqui é opinião ou é tese? Opinião ou tese, mesma coisa. Cara, me diz um fato que mostre por que a automedicação é negativa. Se eu quiser me automedicar, quais são os riscos que eu corro? Diga aí.
tratar a doença errada. Então, sei lá, aconteceu, sei lá, tô com uma tosse. E a tosse pode se tratar de várias doenças diversas, não sei. Aí eu digito assim no Google, tosse, causas. Aí tem lá, tuberculose. Caraca, eu tô com tuberculose. Vou lá na farmácia e falo assim, cara, me dá um remédio para tuberculose. Aí o cara vai te passar uma injeção para tomar. Aí eu vou lá e tomo a injeção. Só que aí depois eu vou ao médico e não era tuberculose, era uma alergia que eu tinha, porque eu mexi com um processo físico no trabalho. Então eu tomei uma injeção para tuberculose quando era só uma alergia, era só parar de mexer com pó, mexer com poeira. Então o Sérgio me mostrou, Sérgio não, né? O Ricardo. Ricardo me mostrou o seguinte, porque a automedicação pode tratar doença diversa da experimentada pelo indivíduo. Ou a automedicação pode não tratar a doença que o indivíduo reclama. Então, qual é o conectivo que eu poderia usar para juntar essas duas frases numa mesma oração? No mesmo período, né? Para juntar essas duas orações no mesmo período, eu vou usar o pois, eu vou usar o na medida em que, eu posso usar, fala mais, o porquê, eu posso usar o já que, eu posso usar o visto que, eu posso usar à vista disso, ou em vista disso. Enfim, várias estruturas que são o quê? Explicativas. Então, respondendo a pergunta daquela situação, qual é a relação entre opinião e argumento? É uma relação de explicação. Então, sempre um argumento ele vai explicar uma tese. Ah, Vinícius, e se não for explicação, for mais, for porém? Aí não vai ser argumento, vai ser contra-argumento. Mas esse aí é um tópico que a gente não vai trabalhar hoje. O contra-argumento não vai ser tópico de hoje. Tem uma pergunta do pessoal de casa, da Kátia. Kátia perguntou assim, professor Vinícius, qual o número razoável de parágrafos? Quantos parágrafos eu devo escrever no meu texto? Não tem regra também. Assim, existe um número padrão mínimo, que são 4, né? Também não é regra. Eu já vi redações nota 10 com 3 parágrafos. Nunca vi com 2. Até hoje não vi nota máxima com 2, não. Mas com 3 eu já vi. Também já vi redações nota 10 com 5 parágrafos. Então, qual é a minha dica para você, Kátia, que perguntou? A minha dica é que você faça 4 parágrafos. Por quê? Porque se você fizer 5, você vai ter que arrumar um argumento a mais. Se você fizer 4, você só arruma 2 argumentos. Então, a lógica é muito simples, ó. Numa redação, 2 parágrafos são obrigatórios. Quais são os 2 obrigatórios? Introdução e conclusão. São parágrafos cristalizados, fixos, não tem como sair disso. Eu já vi redações com 3 parágrafos. Ora, se a redação tem 3 parágrafos, um foi de introdução, outro foi de conclusão, e quantos de desenvolvimento ela fez? Um só. Quantos argumentos ela defendeu? Um só. Vinícius, ela não poderia ter defendido 2? Eu posso defender 2 argumentos em um único parágrafo? Responde para mim. Pode, mas não deve. Cara, qual é a regra do parágrafo? A regra do parágrafo é, cada parágrafo deve ter um assunto único, né? Um assunto, deve defender um assunto. Ora, cada argumento é um assunto diferente. Esse é um assunto. Ah, se eu quisesse falar dos planos de saúde que são caros. Falar dos planos de saúde.
Cara, plano de saúde é um assunto e o tratamento da doença é outro assunto. Não são assuntos iguais, são assuntos diferentes dentro, é claro, do mesmo tema. São assuntos diversos. Vinícius, e se eu quiser fazer 2 argumentos, o que você faz? Então, você até pode fazer 2 argumentos num parágrafo só, mas o ideal é que seja um argumento para cada parágrafo. Se eu quiser fazer 2 argumentos, eu vou ter um parágrafo para cada argumento. Argumento de número 1 e argumento de número 2. Kátia, se você fizer 3 parágrafos do desenvolvimento, você vai ter que arrumar mais um argumento para o texto. E aí, se você se você não dominar o tema, vai ficar muito complicado de conseguir um terceiro. Então, eu acho essa estrutura aqui muito complicada de ser defendida em uma hora só, numa situação de pressão que envolve sua aprovação. Eu prefiro, então, não usar essa estrutura e fazer só 4 parágrafos do meu texto. Mas não é regra não, pode fazer como você quiser. Quem prefere aqui fazer 5? Quem já fez aqui redação com 5 parágrafos? Sérgio, nunca fez? Não, boa sorte. Fala aí. Pra quem for fazer, boa sorte. Só estou falando que aí daqui de mim vai estar ali o edificante. Se você botar 4, se você botar cada 7, dá 28. Se você botar 5, como é que vai começar? Vai passar entendeu? Então, assim, entendi. Esse que é o pior. O que acontece? Os parágrafos, eles não são obrigados, tipo assim, não são obrigados a colocar o mesmo número de linhas para cada parágrafo. Já calculando, certo? Calcula, assim. Se você fizer desse estilo, a introdução vai ficar menor do que o desenvolvimento. Mas não tem problema, assim, não tem problema. Calcular já, daí já precisa ter uma base. É. Mas dá a impressão que A não maioria de desenvolve. 20 O quê? Com 2? Falando pouco de muita coisa. Ah, sim, sim. Se eu fizer, olha só, se eu fizer 3 argumentos aqui, eu vou falar um pouquinho de cada assunto. E é capaz de eu não me aprofundar em nada. Bom ter trazido essa informação. O que eu prefiro, então, é não trazer um terceiro assunto e me aprofundar nos que eu trouxe. Argumento 1 e argumento 2. Legal? Vamos voltar, então, para o nosso tópico. Valeu. Bom, a gente tem que finalizar. Vamos só finalizar, então, falando sobre a profundidade argumentativa. A automedicação deve ser evitada. Pode haver dosagem inadequada de medicamento ou administração de remédios que não têm relação com a enfermidade paciente, que foi aquilo que a gente desenvolveu aqui. O conectivo que deve entrar. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é opinião. Aquele cara lá no final, ele é argumento. E qual é a relação entre opinião e argumento? É uma relação de explicação. E só para finalizar o nosso encontro, eu queria só te propor uma reflexão aqui rápida. Presta atenção aqui. Olha só, você me disse que a função dessa frase é ser a opinião, a tese. Você me disse que esse cara é argumento. Ele explica a opinião. E para que serve esse fragmento no final? Eu vou ler para você. Pode haver dosagem inadequada do medicamento da administração. Pronto. Nesse sentido, no caso de um tratamento inadequado, os micro-organismos, vírus e bactérias que são mais resistentes passam a atuar no organismo do paciente. E os medicamentos utilizados de modo diverso do indicado pelos profissionais de saúde tendem a não fazer efeito sobre a doença. Aí eu pergunto a você, cara, para que serve esse fragmento final aqui? Sustentar a tese. Esse fragmento, ele dá sustentação ao argumento e o argumento faz o quê? Dá explicação à tese. Então, tu percebe que acontece um ciclo aqui. Essa explicação, para que serve essa explicação? Cara, eu estou dizendo assim, por que não é interessante que eu me automedique? Porque se eu puser um medicamento que não atende a doença, por exemplo, estou com uma doença, peguei um remédio que trata da doença, só que eu estou tomando uma dose inferior à dose que eu deveria tomar, pelo meu tamanho e pelo meu peso. Eu, Vinícius, sei lá, eu tenho 25 anos, tenho 70 quilos. E eu estou tomando o mesmo remédio do meu primo de 13 anos, de 50 quilos. A dosagem para ele vai ser diferente. Se eu tomar a mesma dosagem por minha conta própria,
eu não estou tratando a doença inteira. E o que acontece? As bactérias bactérias e vírus que eu tenho, elas vão ser selecionadas e vão ficar mais resistentes. Aí fica cada vez mais difícil de a doença ser curada. A minha esposa fica me botando pilha, assim, quando eu tô com uma dor de cabeça. Ela fala assim, pô, tem que ir ao médico. Eu falo assim, não, eu vou tomar um remédio, um Dorflex. Ela, não, você tem que tratar a doença, porque é capaz de o seu corpo tá ficando cada vez mais resistente à substância do Dorflex. Até o momento em que o Dorflex não faça mais efeito. Para que serve essa explicação? Para sustentar o argumento. Para que serve o argumento? Para explicar a opinião. Vinícius, mas cara, eu quero dar um fechamento, quero dar uma reflexão final. Qual a reflexão final que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui, ó. O indivíduo que busca a cura de uma enfermidade por meio da automedicação pode estar atraindo para si complicações ainda mais complicadas, ainda maiores. Para que serve então esse finalzinho do parágrafo? Diga aí. Na tua opinião, para que serve esse finalzinho? Ele é uma espécie de fechamento, de conclusão. Ah, Vinícius, mas na conclusão não é só do texto? Não, cada parágrafo tem a sua conclusão, cada parágrafo tem o seu desenvolvimento, cada parágrafo tem a sua introdução. Cara, não estou entendendo. Qual que seria a conclusão do meu argumento? Essa aqui, ó. Qual que seria o desenvolvimento do meu argumento? E qual que seria a introdução do meu argumento? Olha aqui, ó. Percebe? Não é só o texto que tem introdução de 7 linhas, desenvolvimento, não. Cada parágrafo, assim como o texto, cada parágrafo tem a sua pequena introdução, o seu pequeno desenvolvimento e a sua pequena conclusão. E aí eu pergunto, se faltasse um desses caras, quem ia ficar prejudicado? A minha profundidade. Se faltar um deles, a minha redação vai ser avaliada, vai ser corrigida, é capaz de até ser classificado, mas vou ser classificado numa posição muito inferior à que eu deveria ser classificado. Se eu, por outro lado, fizer todas essas etapas, a minha classificação tende a ser melhor. Por quê? A minha profundidade foi maior, a minha argumentação ficou mais consistente. Última pergunta que eu quero fazer para finalizar o nosso encontro é a seguinte. Se eu tivesse que dizer qual foi o conhecimento que eu usei para desenvolver esse parágrafo, história, química, biologia, o que você acha? Qual foi o conhecimento que eu acionei para desenvolver esse meu desenvolvimento? Tem conhecimento de história aí? Não, né? Tem um conhecimento de biologia, não tem? Talvez da biomedicina. Diga aí, o que você acha? É assim, não foi uma situação, não foi, eu não expliquei o que é a biomedicina, nada. Conhecimento devido. Aqui, ó. Onde que tá a biologia e a biomedicina nesse parágrafo? Quando eu falo aqui, ó, micro-organismos, e aí eu defini. Eu não defini teoricamente que vírus são micro-organismos unicelulares que ocupam parte do organismo, podem ser substituídos geneticamente, modificados. Não estou dizendo explicação teórica de enfermagem, de biomedicina. Mas foi só uma explicação rasa, aquela informatividade proporcional, razoável. E aí eu expliquei que eles são resistentes e eles passam a atuar mais fortemente. Essa explicaçãozinha é uma rasa biomedicina para agregar um pouco de valor para o meu texto. Tem uma pergunta da Alessandra, que está em casa. Fiquei com uma dúvida. Quando erramos em uma palavra na redação, riscamos ela com 2 traços? A gente respondeu isso aqui, sim. Se eu errei a palavra, eu risco com 2 traços. Posso usar um só? Pode, sem problema. Ou posso usar 2, tranquilo. O que eu não posso fazer, Renata, não é o nome dela? Alessandra. O que eu não posso fazer, Alessandra, é pintar a palavra, porque senão fica esteticamente feio. Também não posso fazer o quê? Botar entre parênteses e escrever digo. Não faz isso. Não é legal, não. Show de bola? Alguém aqui tem uma pergunta sobre o que a gente falou até agora? Bom, a gente não conseguiu chegar até o final. Você falou que, tudo bem,
parágrafo desse aí, de desenvolvimento, em média ele vai ter Quantas linhas? Períodos. Períodos não tem regra. Não tem regra não. Não tem regra, mas tem uma lógica. Se eu dividir o meu período, se eu dividir meu parágrafo em 3 etapas, introdução, desenvolvimento e conclusão, a lógica é que no mínimo ele tenha 3 períodos, um para cada momento do desenvolvimento. Percebeu? Um período vai dar conta da introdução dele, outro período, no mínimo, para o desenvolvimento. Aqui eu fiz 1 ou 2, aqui eu fiz só 1, né? E mais um período para a conclusão. Então isso mostra um pouco de organização, mas não é regra não. Legal? A gente não conseguiu chegar até o final porque houve muitas dúvidas, que eu acho muito interessante, mas espero que a gente tenha uma outra oportunidade para sanar essa dúvida do resto da questão. Alguma outra pergunta sobre o nosso material, sobre a aula? Queria agradecer muito a vocês que assistiram aqui presencialmente e online. Até uma próxima oportunidade.